Programa Saiba Direito, aqui da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. Muito bem, no programa de hoje falaremos sobre ganho de capital, sobre negócios imobiliários, e o programa não é apenas para rico, é para rico, classe média e pobre, é um programa que interessa a todos. Falaremos com o Dr. Evanir Aguiar, CEO da empresa Fortus, empresa na qual eu confio a administração da minha contabilidade aqui do meu escritório. Evanir, eu te devolverei a palavra daqui a pouquinho. Mas antes eu quero que tu me responda objetivamente. Por que o programa de hoje deve ser assistido com atenção por rico, classe média e pobre? Olá a todos. Doutor Guilherme, este assunto aí do ganho de capital na venda imobiliária interessa a todos. Qualquer um que tenha aí qualquer imóvel, uma pequena residência, por exemplo, acima de 30 mil reais, já pode estar sujeito aí ao pagamento do imposto chamado ganho de capital. Então, a gente vai estar trazendo aqui dicas aí e cuidados, não é para todos. Então, realmente... O cara que comprou pelo Minha Casa Minha Vida, tem que assistir o programa? Tem que assistir o programa, com certeza. O cara que herdou, está para herdar um imóvel na periferia de Porto Alegre. Também pode ter certeza que a gente vai ter dicas aqui, cuidados com todas as situações. Por baixo, a gente já vai entrar, Ivanir. Eu estou falando isso aqui para reter, para deixar o pessoal ligado. Por baixo, num imóvel de 30 mil reais, o cara que assistiu o programa, ele pode economizar quanto? 100% do imposto. 30 mil, ele pode economizar até 100% do valor. 100% do imposto. E esse imposto pode ser de 5 mil reais, por aí, não é difícil que chegue ou passe disso. Com certeza, certamente. Então, assim, olha, assista o programa até o final. As informações aqui podem lhe trazer benefício financeiro. Evanir, agora a gente vai começar a entrevista direitinho. Te apresenta, por favor, teus meios de contato, tua empresa, a palavra é tua. Certo, doutor Guilherme, muito feliz de estar aqui participando mais uma vez, né? Trazendo aí serviço, né, para a nossa comunidade em geral, aí, conhecimentos, né, técnicos da nossa área. Eu sou diretor operacional aqui do Grupo Fortus, né, que é um grupo de empresas aí da área contábil, recursos humanos, auditoria, recuperação tributária, finanças, consultoria. Então, o Grupo Fortus, mas em especial aqui estamos falando através da Fortus Contábil, a qual tem a satisfação de atender também a Colim Ramos de Jesus Advogados, que também é uma via, né, de duas mãos, em que nós também somos clientes, não é, e contamos aí com o apoio da Colim Ramos de Jesus. É uma confiança recíproca. Exatamente. E esse casamento há mais de 18 anos, doutor. E esse casamento, se fosse uma pessoa, já teria tirando a CNH. Certamente, 18 anos. Telefones de contato, Ivanir. Nossa sede fica aqui em Porto Alegre, né, que é o 51 3028 2323. Você também pode encontrar a Fortus nas redes sociais, só colocar lá Fortus, já vai aparecer todos os nossos contatos. É muito fácil. 30, 28, 23, 23. 30 anos é a minha idade. 28 anos é a idade que eu tinha 2 anos atrás. E 23 anos é a idade que eu aparento. Não é isso? 30, 28, 23, 23. Sou eu para duvidar e discutir com o senhor. Evanir, vamos lá. Pessoal que está em casa, a gente vai começar falando em linhas gerais e a parte boa vai começar daqui a alguns minutinhos, mas não acelere porque é importante. Evanir, me fale, por favor, sobre a alíquota do ganho de capital do negócio imobiliário. Como é que funciona, grosso modo? O que é isso, afinal? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, um ganho de capital é quando a pessoa, né, o contribuinte tem um bem ou direito, e faz a transmissão desse bem direito para um terceiro com um ganho. Né? Então, primeiro ponto, não há que se falar em imposto se não houver ganho. Né? Então, houve um ganho, e aí nós temos regras, né, de tributárias que definem os percentuais ou até mesmo isenção, que daqui a pouco a gente vai estar falando. Mas, a grosso modo, as alíquotas, não é, que é o quanto vai incidir sobre o ganho, né, não é o valor da venda, é sobre o ganho, ou seja, a diferença entre o valor vendido e o custo que a pessoa teve para adquirir aquele bem ou direito, essa diferença é o ganho. Então, o pessoal que está em casa, ele não está falando do ITBI.
Ele está falando do ganho de capital. Ganho de capital, que TBI, é outra coisa que a gente vai falar também. Pode seguir, Ivanildo, só para garantir que o pessoal vai entender bem. Tá bem. Então, assim, quem tem um ganho de até 5 milhões de reais, a alíquota é 15%. Depois vai aumentando. De 5 a 10 milhões vai para 17,5%. De 10 a 30 milhões, a alíquota é 20%. E acima de 30 milhões, então, a alíquota passa para 22,5%. Até 5 milhões inclui aquele box de garagem de 15 mil reais. Na verdade, tem aí um bem de pequeno valor, né? Que é o que a gente vai falar mais na frente. Questões. Então, acima de 30 mil, se eu vendi um box que eu tenho registrado lá por 30 mil, se eu vendi por 31, se esse vai incidir 15%. Então, eu vou ter que pagar R$150 sobre esse ganho de 1. Perfeito. A gente vai falar sobre isso, eu vou questionar sobre a tabela, sobre algumas questões, mas me diz uma coisa. As alíquotas, então, em resumo, até 5 milhões, 15%. De 5 a 10, 5 milhões a 10 milhões, a alíquota é 17,5%. Sobre o ganho, sempre digo, não é sobre o valor da operação. Muita gente confunde. Eu estou vendendo um imóvel por 1 milhão. Eu vou pagar 15% sobre 1 milhão? Não, não é sobre o total da venda. É sobre o ganho, então, cuidado. Perfeito. E quem existe, e quando é que não tem o imposto? Agora a gente vai começar a parte boa. Quando que não tem o imposto? E vai melhorar, pessoal, porque eu tenho organizado aqui para melhorar depois. Quando é que não tem o imposto, Ivanildo? Vamos simplificando, tá? Então, primeiro, né, tem as operações de bens de pequeno valor, que a gente estava comentando aqui, daquele box de 5 mil que eu vendi por 30, é considerado bem de pequeno valor. Neste caso, por mais que eu tenha tido um ganho de 25, porque eu comprei por 5, hipoteticamente, comprei por 5, vendi por 30, estes 25 de ganho que eu tive estarão isentos. É a primeira regra, certo? É um bem de pequeno valor, é isento, então, da tributação sobre o ganho de capital. Temos depois algumas regras que elas vão ampliando esse leque, né, de situações aí de isenção. Vamos falar primeiro de isenção, depois de descontos, tá? Uma outra isenção importante, e aqui até eu trouxe uma colinha aqui, se me permite, são imóveis com valor inferior à negociação, né? Aí é a operação. Operação. Inferior a 440 mil, desde que seja o único bem imóvel que o titular, né, individual ou em condomínio ou em comunhão, ou seja, ele é dono daquela parte, né, independentemente de se tratar de terreno. Isso aqui é muito interessante, a gente não está falando só de imóvel residencial, a gente está falando de terreno, a gente está falando aqui terra nua, casa, apartamento, se for residencial, se for comercial. Tá todo mundo no mesmo saco. Tudo, é bem imóvel. Qual é o valor? 440 mil. 440 mil. Aí eu tenho um único imóvel e eu estou vendendo este imóvel por 440 mil, eu tenho uma isenção tributária. Isenção. Uma vez a cada 5 anos, tá? Perfeito. Aí, se eu tiver este mesmo imóvel e eu negociá-lo a 441... vai pagar o imposto sobre todo o ganho. Sobre todo o ganho. Aí eu estou com corretores de imóveis. Corretores de imóveis. Ivanir, tu tem um apartamento para vender, tu pagou 200 mil reais nele e tu colocou ele para vender por 450 mil reais. Eu tenho um apartamento do lado que eu paguei os mesmos 200 mil reais. E eu vou colocá-lo para vender por 440 mil reais. Quem vai ganhar mais? Quem vender por 440 estará isento do ganho de capital. Quem vender por 450, se o custo foi 200, vai ter 15% sobre 250 mil. Ele vai pagar 35 mil a mais. Ou seja, nem sempre vender por mais é a melhor opção financeiramente pelas regras tributárias. É isso, Ivanildo? Conhecer, antes de fazer a operação, conhecer, né? Então, é melhor dar um desconto lá de 10 mil e economizar 35, né?
Dá o desconto de 10 mil e economiza 35. Vamos imaginar que eu tenho um apartamento, mas eu já usei esse benefício. Ele não é meu único imóvel, ou ele tem ou ele custa mais de 440 mil. Certo. Mas o conjunto normalmente se vende quando tem box de garagem, a matrícula do box é uma, do apartamento é outra. Sim. Mas quando eu faço o meu anúncio, eu anuncio 650 mil apartamento com vaga. Certo. Tá? Aí eu tenho uma vaga de garagem que quando eu comprei, também foi feito assim. Certo. E quando eu comprei a vaga, a matrícula ali, box de garagem brutal, foi matriculado, foi averbado por 5 mil. Certo. E hoje eu quero 650 mil no par, no apartamento, mais a vaga. Qual é a tua dica sobre como distribuir os valores aí? Assim, tem que cuidar se a pessoa vai ter isenção sobre toda a operação. Tem umas outras condições que podem tornar toda a operação isenta. Só que se o box e o apartamento estão numa única matrícula, eles são calculados como único valor, é o apartamento com box. Tá. Se as matrículas forem separadas e eu vender o box por até 30 mil, eu então estarei isento do ganho sobre esses 30 mil. Eu quero 650 no par. Certo, mas eu posso separar ou manter em conjunto. Eu posso vender o par 650 mil, 645 apartamentos, 5 mil box, preservando o valor original, 600 mil apartamentos, 50 mil box, ou 620 mil apartamentos e 30 mil box. Certo, e aí vai apurar o ganho só sobre o apartamento, né? Porque no caso o box vai estar isento, separo, e eu apuro o ganho só sobre o apartamento. E eu tenho uma regrinha lá no meu custo de compra para separar também, né? Foi 5 mil do custo do box, separo, o restante era do apartamento, diminuo um do outro e aplico ali a alíquota. Mas ainda assim a pessoa poderá estar isenta. Tem umas condições aqui. Evanir, calma, Evanir. A gente deixa a cereja do bolo para depois, para obrigar o cara a assistir o programa. Saber. A gente dá uma segurada para gerar o suspense e a atenção. Já vamos entrar nessa regra. Mas, então, eu comprei meu apartamento por 250 mil, apartamento mais box, e na época o box é 5 mil, apartamento é 240. Se eu vender hoje o box por 30, não pago nada e pagarei em 650, seria 620 só o apartamento, pagarei tão somente o imposto sobre o apartamento nessa primeira rodada que a gente está falando aqui. Não é isso? Exatamente. Até aí está tudo certo. E o bom aqui do programa, Vanir, é que o cara assistindo o programa não precisa gastar dinheiro com contador, né? Porque tu já entrega todo o ouro aqui, né? Não, sempre é bom consultar, porque cada caso tem a sua peculiaridade. Mas, de linha geral, é o que a gente está falando aqui, sim. Agora a gente vai melhorar um pouquinho a conversa. Agora a gente vai poder falar sobre as novas hipóteses de isenção. Vamos lá. Certo, bom. Uma hipótese, e aí na hipótese, uma regra de isenção é bem adquirido até 1969. Então, um apartamento, enfim, um imóvel, né? Imóvel, a gente está falando não só apartamento, enfim, adquirido até 1969, a pessoa terá 100% de isenção. Né? Então, há aí algumas questões de planejamento familiar, sucessório, planejamento, né? Em que estando a pessoa, né? Porque se ele comprou até 69, né? Então já vai estar com uma idade aí já mais avançada, poderá então fazer um planejamento de vender em vida este bem, né? Para, enfim, ou adquirir outro, ter uma isenção desse valor, né? O importante é que o detalhe, né, que às vezes os herdeiros, eles confundem um pouquinho e pensam que porque o falecido, no caso, né, de quem ele herdou ali aquele imóvel, adquiriu antes de 69, a pessoa que herdou acredita que esteja isento. Mas não, essa regra vale para quem comprou antes de 69. Se eu herdei agora em 22, na minha declaração ela aparece em 22. Não em 69. Então, é bem importante esse cuidado aí. Se tiver que fazer um planejamento sucessório, seja em vida, né, para ter esta isenção. Então, aí
Quem adquiriu o imóvel até 1969, então ele vai ter aí, independentemente do valor ganho, pode ter ganho 5 milhões, vai estar isento. O cara comprou um terreninho numa região periférica que sofreu um baita desenvolvimento e agora vale uma fortuna. Sim, exatamente, estará isento. Apurando através do programa Ganho de Capital, GCAP, da Receita Federal, está disponível, que é o programa, o sistema, né, em que a pessoa vai preencher ali seu cadastro do adquirente, a aquisição do bem, responder algumas perguntas. Mas pela data de aquisição do bem, com valor histórico lá da data da compra, né, claro, transferido para o real, né, 69 acho que era cruzeiro, fazendo essa apuração através do programa GCAP, já vai dar que ele é isento. O próprio programa já vai apontar a isenção. Então, como é que eu vou ter certeza? Preenchendo esse programa GCAP, botando os dados da compra, dados da venda, o próprio programa já vai dizer se eu sou isento e tenho imposto a pagar. Algumas pessoas têm o hábito de comprar imóvel e escriturar por menos para pagar menos ITBI. A gente já vai falar sobre isso, mas qual é a minha interpretação aqui? Primeiro, além disso, seria ilegal, né? Então isso por si só já responde muita coisa, mas vamos falar da conveniência e deixando a questão legal de lado. Eu comprei um imóvel antes de 69. Estou vendendo o imóvel hoje por 600 mil reais. Se eu escriturar por menos, o comprador terá uma redução de ITBI. Uma redução de ITBI. E só que eu, vendedor, eu não preciso me preocupar com ganho de capital. Sim. Mas eu tenho que ter a origem do dinheiro para comprar outro imóvel depois. Exatamente. É um problema para ambos, tá? E o comprador, quando for vender aquele imóvel, pagará um ganho de capital maior. Exatamente. Então é um problema para ambos. Né? Como falaste, em primeiro lugar, é ilegal isso, totalmente... Isso já responde. Já responde, ponto. Segundo, o vendedor vai ter um ingresso de um recurso. Hoje em dia é difícil quem anda com dinheiro, é recurso via banco, enfim, e aí vai justificar compra à Receita Federal. E desnecessário. Aí o comprador, isso é o vendedor, né, que é desnecessário. O comprador, por outro lado, pode gerar uma economia no ITBI num primeiro momento, apesar de que alguns municípios, que é quem cobra o imposto sobre transmissão de bens imóveis, né, ITBI, os municípios. Alguns municípios não consideram o valor da transação, eles consideram o valor de mercado. Muito discutível e já ponto pacificado, inclusive, de entendimento. Isso, já está entendido que é o valor da operação ali. Mas muitos municípios ainda vão cobrar sobre o valor de mercado. Então, é uma ilusão do comprador, né? E ainda mais se ele vai vender este imóvel futuramente, então ele transferiu o problema dele para a próxima etapa, porque ele vai ter um imposto maior a pagar, porque vai ter um ganho maior, né? É uma economia que não vale a pena. Evander, seguindo nas isenções, quem mais que consegue não pagar imposto no ganho de capital? Aí já são descontos, tá? Tem aí uma outra questão de isenção, mas eu vou falar de desconto na mesma linha. Quem comprou entre 1969 até 1988, a cada ano abaixo de 88, mais para o passado, ele tem 5% de desconto sobre o ganho. Então, para zerar em 69, né? Então, daria ali 20 anos, né? Zeraria lá em 1969, então vai reduzindo o imposto 5% ao ano abaixo de 1988, que é uma outra vantagem. O próprio programa, eu volto a falar aqui, ele já faz essa conta, então a pessoa não precisa, vou calcular, não. Ela tem que saber, né, conhecer que vai ter esse desconto. E a partir de 2005, então, aqui temos uma regra bem interessante, né? Então, lá de junho de 2005, que todo ganho auferido pela pessoa na venda do imóvel residencial, aqui tem os detalhes, né? Estará isento, todo ganho estará isento se a pessoa aplicar em até 180 dias, a partir ali da assinatura do contrato, tá?
Não é do recebimento, tá? Muitos confundem. A partir da assinatura do contrato, 180 dias para frente... Do contrato ou da escritura pública? Contrato. Contrato de compra e venda. Do contrato particular, aquele que o cara vem aqui no meu escritório fazer. Sim. Aquele contrato é o que vale. A partir da data daquele contrato, tem 180 dias para utilizar total ou parcial o valor daquela venda. É o valor da venda. Por que eu falo parcial? Porque o imposto vai usar total ou parcial o valor daquela venda na compra de outros imóveis. Comprei um apartamento de 300 mil reais alguns anos atrás e estou vendendo este mesmo apartamento por 600 mil reais hoje. Certo? Via de regra, pago 15% sobre a diferença, 45 mil reais. Sim. Será essa? Aí eu pego esses 600 mil reais e compro um outro imóvel por 600 mil reais. Não pago nada. Totalmente isento a operação. Totalmente isento. Compro um outro imóvel, mas não por 600. Compro um outro imóvel por 500 mil. Certo? Proporcionalizo o ganho sobre os 100 mil. Eu vou pagar... Compro dois imóveis. 300. Dois imóveis de 300 mil, que seja. Isento. Compro um imóvel que não é residencial. Não pode. Não tem. Aí está a regra, né? Que tem que ser aquisição de outro imóvel residencial localizado no país. A venda tem que ser residencial, a compra tem que ser residencial. Compro um terreno para depois construir um imóvel residencial. Não posso. Mas eu posso, e aí eu tenho duas situações aqui de atenção. Primeiro, teve uma resolução deste ano agora, de abril de 2022, tá? Uma resolução da COSIT, né, que é da Receita Federal, que é uma resolução de consulta, que algum contribuinte foi lá, questionou e ganhou. Que eu posso utilizar esse valor da venda do meu bem para quitar outros imóveis que eu tinha financiado. Também assim eu estarei isento. Então, digamos que eu tenho um imóvel quitado por 300, mesmo exemplo. Eu tenho outro financiado lá por 500. Eu ainda tenho um saldo a pagar lá de 400, por exemplo. Tá? Eu vendi este meu apartamento que eu tenho por 300 por 400 mil. Eu tenho dois, então não vou cair na regra de isenção lá do primeiro. Tá? Eu posso pegar esses 400 mil e quitar aquele meu segundo imóvel financiado. E estarei isento. Então, é bem interessante essa regra, que eu posso quitar financiamento com o valor da venda de um imóvel e este ganho de capital na venda desse imóvel vai estar 100% isento. Apenas financiamento bancário ou financiamento direto também? Financiamento imobiliário. Não significa que seja bancário, é imobiliário. Eu tenho financiamento imobiliário. Algumas construtoras, né, financiam direto. É um financiamento imobiliário. Estarei quitando, estarei adquirindo. Mas isso não vale para consórcio, doutor Guilherme. Tem também uma resposta. Não vale para consórcio. Eu posso, pegando esse valor da venda, comprar um consórcio, essa carta de crédito, comprar outro imóvel, não vale. E quitar um imóvel financiado com consórcio, adquirido com consórcio. Não posso. Eu não posso usar a venda desse imóvel para comprar uma carta de crédito, né? Ou para quitar. O imóvel, não posso. Isso é discutível, mas a Receita não aceita. Imóvel na planta. Vendi meu apartamento por 600, aí eu vou numa construtora e quero comprar um imóvel na planta que ficará pronto daqui a 3 anos. Posso. Desde que eu aporte aquele recurso na compra deste imóvel. Porque ao momento que eu aportei, já é um direito meu. Já é um imóvel, já vai constar na minha declaração como um imóvel. Ivanir, tem construção, mas é um imóvel. Isso que eu vou falar é feio, é ilegal, mas vamos superar a parte da ilegalidade, Ivanir. Comprei meu apartamento por 300, vendi ele por 600. Aí eu chego para ti que está querendo vender um apartamento por 500. Aí eu chego para ti e digo o seguinte, vamos escriturar por 600. Eu tenho a minha isenção tributária, isso é uma fraude. Não estou recomendando que faça, estou imaginando como hipótese, mas já estou dizendo para não fazer.
Eu chego para ti e digo, eu paguei 300, vendi por 600, o teu apartamento tu quer vender por 500. A gente faz um contrato em que tu declara fraudulentamente que recebeu 600 e não 500. Eu escrituro o imóvel teu, no meu nome, por 600. Quando eu vender, no futuro, eu pagarei imposto de ganho de capital, digamos que eu venda no futuro por 1 milhão, eu pagarei imposto sobre 400 e não sobre 500. E tu vais receber 500, mas vai declarar que recebeu 600. O que tu me diz disso do ponto de vista... Não, o legal a gente já sabe que não pode, mas do ponto de vista de contabilidade, de conveniência contábil para as partes? Bom, ele tem algumas condições, né? Primeiro, totalmente legal, não recomendável, e eu nem levanto esse tipo de hipótese, que pode gerar alguma confusão, mas vamos em frente. Quem estiver comprando por um valor maior, ele vai declarar na sua declaração lá que comprou por 600, este estará isento, né? O que vendeu anteriormente teve a isenção e comprou por 600, certo? Aí aquele que vendeu este segundo imóvel... Que recebeu 500 e declarou 600. Enfim, ele não é necessário que a pessoa receba via banco, tá? Então, ele vai declarar no seu imposto, quem comprou aí, no caso, vai pagar o ITBI ali, né? Sobre 100 mil, vai pagar ali uns 3 mil a mais ali, né? Dependendo da lista, né? Do município, 3%. Esses 100 mil aí vai pagar o ITBI a mais, né? E futuramente, quando ele vender, realmente ele vai ter um ganho menor. No exemplo, ele comprou por 600. Vai sofrer uma tributação menor. 400. Aí vai ter uma economia aí de 15% sobre os 100 mil. Isso é ilegal. Totalmente. Isso é ilegal. Mas, eu falei matematicamente falando. Matematicamente falando, é isso aí. Sim. E não recomendamos que você faça. Por favor, não faça isso. Podemos seguir, Vanir. Outras hipóteses de isenções. Certo. Vamos falar não só de isenção, voltando aí nesse prazo aí da venda de um imóvel e a utilização do recurso em até 180 dias. Para isso, a pessoa tem que se planejar e se organizar. Porque se ela não conseguir... E eu tenho um caso aqui de um cliente que, infelizmente, por menos de 10 dias... ele perdeu o prazo. Ele disse que ia comprar em 180 dias. Não conseguiu comprar o imóvel em 180 dias. Por quê? Porque o vendedor, o imóvel que estaria sendo adquirido por ele, estava com algumas pendências, com herdeiros e tal, e ele só conseguiu se desvencilhar nos 190 dias. Então, ele perdeu esta isenção dos 180 dias, e aí o cálculo do imposto... teve que calcular com multa e juro desde o segundo mês lá da venda do imóvel anterior. Então, tem que ter cuidado, tá? Quem disser que vai adquirir outro imóvel em até 180 dias... É bom ter certeza que vai conseguir fazer. Tem que ter certeza, tem que saber qual é o imóvel que ele vai estar adquirindo, se não tem alguma confusão, como neste caso do meu cliente, que infelizmente eu disse para ele não tem que fazer. Teu contrato foi lá naquela data, tá aqui, ele é uma pessoa muito correta. Eu até disse, se quiser correr o risco, foi dentro do mês, não quero, vou pagar o imposto. Então, ele pagou este imposto, foi em torno de 30 mil reais, ele perdeu a isenção. E pagou com multas e juros, multa de 20% e juros desde o segundo mês seguinte. Então, assim, ele pagou um imposto bem alto, então tem que ter bastante cuidado, tá? Que a multa e o juro retroage lá ao segundo mês. Mas ele tinha que, no prazo de 180 dias, comprar um imóvel. Sim. Vale o contrato de promessa de compra e venda com pagamento dado como sinal? Sinal não é contrato, é contrato de compra e venda. Assinou o contrato, já é meu direito, eu dei a entrada, não é sinal, dei a entrada. Porque o arras não é contrato, tá? O arras é uma garantia da minha intenção de compra. O arras não conta neste caso, tá? Eu vou sair daqui hoje, dou um arras e está feito. Não, é o contrato. Para a Receita Federal, vale o contrato entre as partes, tá? Assinado, beleza. Tudo na data correta. O que mais que a gente tem aí de isenções tributárias ou descontos? Aí vem umas sugestões aqui para desconto, tá? Primeiro,
Quando a gente faz a aquisição de um imóvel, tem despesas com cartório, registro de imóvel, tem o ITBI, e algumas pessoas esquecem de adicionar ao custo da compra do seu imóvel esses gastos com cartório e ITBI. Esses gastos, eles fazem parte do custo do imóvel na aquisição. Então, se a pessoa adquirir um imóvel, não esqueça de somar lá o ITBI e, se porventura utilizou algum corretor para achar o imóvel para comprar, o valor que pagou para o corretor também soma o valor do imóvel. Assim como a despesa do corretor, aquela comissão do corretor, ela pode ser descontada, e é descontada, lá no valor da venda, para apurar o ganho. Então, o corretor... Então, às vezes o corretor diz, eu não vou te dar nota. Não, só um pouquinho. O recibo, eu vou declarar, porque eu vou te pagar, vou fazer um depósito bancário, eu vou informar o teu nome e CPF, por quê? Tanto o comprador quanto o vendedor tem vantagem de declarar esse custo. O comprador, porque entra lá no custo do imóvel, e se ele vender futuramente o ganho é menor. E o vendedor, porque na hora de apurar o ganho, vai reduzir aquela despesa com o seu corretor. Isso é uma coisa. Outra são benfeitorias realizadas no imóvel. Quero fazer um alerta, não é a manutenção. Eu troquei uma fechadura, troquei aqui pintei. Não, estou falando desta manutenção. Eu estou falando de ampliação ou benfeitoria. Eu fiz realmente troquei o piso, botei um porcelanato. Isso é uma benfeitoria, porque eu troquei, não é só uma manutenção. Eu fui ali, consertei um piso quebrado. Não, isso não vale. Mas eu troquei gesso. Botei gesso, eu troquei todas as aberturas, eu fiz uma ampliação numa área de estar, uma churrasqueira. Chamada extra do condomínio. Chamada extra, não, porque aí vai para o bem do condomínio. Só o que é do meu apartamento, do meu imóvel. Eu troquei a minha janela. Posso colocar. E não é a manutenção, eu troquei todas as janelas para valorizar, botei, enfim, de outro material. Comprei um apartamento agora por 300 mil reais, muito feio. Apartamento antigo, feio, mal cuidado. E por isso eu paguei 300 mil reais, seria um valor abaixo do mercado em função da área, localização, não importa. Aí eu gasto 100 mil entre piso, gesso e aberturas. Soma o valor do imóvel. Eu coloco no meu imposto de renda do ano seguinte, eu já declaro esses 100 mil, eu já faço o adicional no ano seguinte? Sim, essas benfeitorias realizadas em imóvel, em primeiro lugar, tem que ter as notas e recibos, tá? Guardar por até 5 anos. E quando for um recibo de pessoa física para pessoa física, por exemplo, o pedreiro, se é uma pessoa física, e ele emite um recibo para ti, que também é uma pessoa física, não há imposto nenhum retido, não há vínculo, não há nada. Eu só guardo e este valor do pedreiro soma ao valor do imóvel e eu tenho que informar. Digamos que eu tenha adquirido um imóvel há 10 anos atrás, por 100. Fiz uma reforma agora, este ano, em 22, de 50. Lá no ano que vem, quando eu for declarar, eu vou botar saldo inicial de 22, 100, saldo final, 50. E normalmente eu aconselho colocar no histórico do imóvel adquirido por 100 mil lá em 2012 e tal, com benfeitoria em 2022 no valor de 50 mil. Ponto. Só isso. Guarda essas notinhas por até 5 anos, que a Receita Federal poderá chamar o contribuinte, olha, justifica essa valorização do teu imóvel. Infelizmente, os imóveis, por mais que a gente tenha inflação, eles desde lá de 96 não podem ser atualizados, tá? Então, 94 não pode ser atualizado. Então, a gente tem o valor do imóvel congelado. Mas essas benfeitorias. Mas tem uma outra situação. O mesmo imóvel adquirido por 300, se eu entro e eu apenas pinto as paredes, as portas, enfim, isso é manutenção, tá, gente? A gente não está falando aqui de manutenção. Sempre é importante ter esse detalhe, que é benfeitoria. Tem que realmente ampliar, tem que ter uma piscina. Uma piscina, uma área de lazer, churrasqueiras, ou essa reforma total que foi feita no imóvel. O cara continua não propondo nada de errado, sabe? Mas alguém vai lá ver se a piscina, se a banheira de hidromassagem, se o piso está lá? Não, mas pode pedir as notas.
Sim, as notas, mas ninguém vai lá ver se o piso foi colocado de fato. Eu nunca tive uma situação dessas, tá? Já tive situação de ter que apresentar, né, comprovantes ali, tranquilo. Mas isso de ir lá ver seria uma situação muito grave, né? Via de regra, a Receita Federal ela aceita que se pague esse imposto. Ela vai dizer, olha, não, essas notas apresentadas não são válidas, está aqui um imposto complementar de 15% sobre esse aumento que tu declarou, mas não aconteceu, sim. 15%, multa, juro e multa de ofício, que daí pode chegar a 225, se for comprovada alguma fraude. Pô, é crime, mas dificilmente vai para o lado criminal, fica na esfera administrativa. Não, é que eu não estou propondo que ninguém faça isso, só perguntei por curiosidade, se vai alguém lá visitar para ver se o peso está lá ou não. Só para saber. Até mesmo se o cara colocou o piso e depois ficou ruim, ele pode tirar o piso, né? Pode. E se eu comprei meu apartamento por 300, gasto 100 mil no piso, eu corrijo de 300 para 400. Mas aí eu não gostei do piso e tiro o piso, boto o que estava antes. Eu vou fazer a depreciação do imóvel? Não. Então, eu nunca, assim como eu não posso aumentar, né? Eu nunca vi alguém reduzir o valor do imóvel. Exato. Então, assim, se o cara coloca o piso, não gostou e tira o piso, ele tem ele corrige o valor, ainda que a benfeitoria seja removida depois. Pela hipótese, sim. Mas vamos seguir, Valério. Como é que a gente faz para reduzir o custo tributário? A remoção do piso e a substituição por outro piso também será uma benfeitoria e também soma o valor. Então, exato, o cara ainda... Então, tirou. Quando tu vê, meu apartamento já está no R$1 milhão. Não é? Não pode acontecer? Pode. E acontece. Quantas vezes há um erro de construção, um erro que a pessoa contrata lá e... O casal queria ali um piso X, botou, não gostou, 100 mil. Não gostou, tira, é barbada, né? Tira, atualiza no imposto de renda. Aí não gostou, o cônjuge lá achou ruim, coloca mais 100 mil. É importante sempre frisar que não é manutenção, tá? Tem que ser realmente... É o piso, é o gesso, a banheira de hidromassagem. É isso aí. As esquadrias de PVC. Exatamente. Isso são benfeitorias. Vamos seguir. O que mais que a gente faz para reduzir custo tributário, Valério? Olha, por enquanto, são essas dicas. Mas o mais importante, assim, a pessoa que realmente estiver aí fazendo uma operação imobiliária, normalmente os corretores, eles têm essas dicas que eu estou trazendo aqui, né? O único imóvel, imóvel adquirido antes de 69, antes de 88, a aquisição de outro ou outros, né? Porque aí pode ser plural, tá? Outros, em até 180 dias, a questão aqui dos custos, né, de aquisição, de venda, para colocar ali para reduzir o ganho ou aumentar o valor do imóvel. Tudo isso aí normalmente os corretores, eles dão essas dicas. Mas, numa dúvida, procura um contador, procura alguém que entenda realmente desse tipo de operação, para buscar a maior economia possível, né? Como a gente viu num exemplo dado, por R$10 mil a mais na venda do imóvel, ali por 450, a pessoa pagou mais de 35 mil de ganho de capital. Quando que se fizesse por 440, estaria isento. Então é importante, antes de fazer esta operação, antes de declarar que vai comprar outro imóvel em até 180 dias, por exemplo, aguarde um pouquinho para fechar esse contrato. Tenha certeza disso. Né? Pessoal, vocês... eu vou contar uma história real. O Evanir não pode falar os detalhes dos clientes deles, mas eu posso falar dos meus negócios. No ano de 2004, 2005, eu comprei 2 vagas de garagem para fins de investimento, pagando R$5 mil em cada um. Ele já está até meio sorrindo ali, orgulhoso. Né? Ivanir, a vaidade não é uma virtude, a vaidade é um vício. Para de rir, meu. Não para de rir. Eu paguei R$5 mil em cada box. Aí eu fui vender os boxes 10 anos depois, menos de 10 anos depois, se eu não estou enganado, e aí eu conversei com o Evanir.
E eu vendi cada box por R$30 mil, tendo um ganho de capital de 25 mil sem pagar 1 centavo de imposto. Se eu tivesse vendido os mesmos boxes por R$35 mil, que era o valor que talvez eu pudesse ter pedido e ter conseguido alguma coisa, eu teria trocado 6 por meia dúzia, teria ganho R$5 mil a mais no valor do imóvel e teria derretido esses R$5 mil pagando imposto. Te lembra, Evanir, disso? Lembro, eu tenho outro exemplo aqui que para mim ficou muito registrado, né? Que uma família tinha um imóvel, uma casa, que, como tu falaste ali, né, a pessoa comprou num local que não era tão valorizado, mas fez lá algumas benfeitorias, enfim, com o passar do tempo a região ficou muito valorizada. A construção custou R$290 mil. E como valorizou muito a região, eles conseguiram uma operação bem interessante, que venderam por R$1.750.000. Totalmente isento. Por quê? Eles venderam por R$1.750 e adquiriram outro por R$1.750. Ou seja, todo aquele valor da operação eles usaram na compra de outro imóvel e tiveram uma isenção de mais de R$1.400.000 totalmente isento. E não para por aí. Este mesmo imóvel de 1.750 foi vendido por R$3,5 milhões alguns anos depois, uns 8 anos depois, por R$3,5 milhões, e aplicado esses R$3,5 milhões na compra de outro apartamento, totalmente isento. Então, aqui, um imóvel de 290 passou para 1.750 para 3.500, totalmente isento. Exato. Isso é inteligência tributária. Evanir, os móveis. Eu compro um apartamento vazio e aí eu vou morar no apartamento. Então eu compro cama, sofá, TV, armário, cozinha, geladeira, tudo mais. Móveis sob medida. Os móveis eu não levo. É muito comum, dependendo do tipo de imóvel, do tipo de apartamento em especial, do tipo de imóvel, os móveis sob medida ficam lá, porque eles não são úteis num outro local que eu vá. Aí eu comprei aquele imóvel, aquele apartamento vazio, e gastei R$100 mil. Ou melhor, eu nem sei quanto eu ganhei de presente. Eu ganhei de presente de casamento, digamos. Foi um cara lá, me deu uma geladeira, o outro cara me deu coisa, aí a minha sogra me deu um armário e assim vai. E eu vou vender meu imóvel, eu paguei, vamos imaginar, paguei 300 mil, vou vender esse imóvel por 600. Mas tem uma baita de uma mobília ali dentro. Como é que fica a mobília? Eu fiz uma operação assim, Guilherme. Eu adquiri um imóvel, pequeno imóvel, e eu fiz 2 contratos. A tua vida pessoal tá falando? Pessoalmente. Tá. Fiz 2 contratos. Um contrato da compra dos bens móveis, como falaste, geladeira, tudo. E o valor da operação do meu apartamento foi um pouco menor, porque eu paguei para a pessoa e o que eu financiei foi o meu apartamento. Né? Mas tem aí uma situação que seria diferente. São móveis sob medidas que estão construídos de forma fixa no meu imóvel, em que eu não consigo tirar dali. Mas a cama e o sofá não são fixos. Não, aí são, para quem está vendendo, ele vai vender como bens de pequeno valor. Vendi uma cama, vendi uma geladeira, cada um isoladamente. Aí eu não vou pagar imposto para a venda desses móveis. Quem me vendeu não pagou imposto sobre isso. Pagou imposto sobre somente a venda do apartamento. Mas a cama que eu ganhei de presente de casamento, digamos. Certo? O armário que eu ganhei de presente de quem? Um contrato só de compra da cama, do armário. Eu não tenho que ter a origem da cama. Não necessariamente. Se eu já adquiria mais de 5 anos, eu não tenho que ter essas notas. Eu sou obrigado a guardar notas de 5 anos. Então, novamente, pode ser alguma, eu estou sugerindo qualquer coisa. Mas vamos imaginar, eu comprei um imóvel de 300 mil, botei umas coisas lá dentro, aí eu vendo esse mesmo imóvel por R$1 milhão.
E eu tenho um bom gosto tremendo, né? Essas coisas que eu botei ali dentro valem muita grana, né? Aí eu vou te vender, eu te vendo meu apartamento por 300 e as coisas por 700. Cada item das coisas será uma negociação. Isoladamente, se for menos de 30 mil, estará lá dentro da regra, né, daquela isenção. Menos de 30 mil. Agora, um bom gosto, é possível que algum quadro valha mais do que isso. Aí tem que apurar o ganho de capital, né? Feito. Obras de arte, então... Obras de arte. Meu filho, por exemplo, acho que eu tenho uma obra de arte dele aqui. Ah, não tem. Meu filho pratica obras de arte. Pois então. Mas, Evanir, de tudo que a gente falou, quanto que o cara ganha? É caro esse planejamento? O cara chega aqui e chega lá na Forte, não sei se tu vai poder dizer, chutar um valor ou não. Eu chego lá e digo o seguinte, eu vi o vídeo lá no Saiba Direito e eu quero minimizar meu custo. Certo. Eu vou gastar muito contigo aí? Depende da operação que a pessoa vai fazer. Eu estou vendendo um imóvel e vou comprar outro. Bom, vamos ter uma conversa inicial, uma consulta, não passa de R$500 aí, a análise da documentação e a orientação. Então, a pessoa já vai ter uma orientação, né? Depois, se ela quiser que a gente faça ainda essa apuração de ganho, ela vai... Não passa de uns R$1.000 uma operação simples de compra-venda de imóvel, buscando essa economia, já tendo a declaração ganho de capital, que essa declaração ela tem que ser enviada para a Receita Federal junto com a declaração de imposto de renda no ano seguinte, tá? Eu uso para apurar o ganho, né, e ter toda a análise. Este mês agora, vou dar um exemplo. Este mês agora, esse mês, o mês que passou, de agosto, um cliente me procurou. Ele fez uma operação de venda de um imóvel e era um apartamento 2 boxes por 670 mil. 2 boxes, cada box era 40, tudo a mesma matrícula, 670 mil. Ele veio aqui, a gente ia calcular, ele recebeu à vista lá 650 e o restante 660 e 10 mil ele recebeu em 10 vezes, enfim. Ele veio aqui, né, me procurou, me pagou, deu menos de R$500 a consulta e análise, enfim, do que ele pagaria. Conversamos e ele economizou bastante. Né? Ele economizou R$30 mil. Por quê? Porque eu orientei ele a adquirir um imóvel que ele já estava com a intenção, mas ele não sabia. Poxa, então eu posso estar isento de pagar o ganho de capital se eu comprar outro. E foi isso que aconteceu. Dia 31 agora... Isso é um baita investimento. Gasta R$500 no exemplo que estamos dando, no caso, para economizar 30 mil. No meu caso, lá das 2 vagas de garagem, eu tive uma ligação com o Evanir, ele não me cobrou, espero, e agora já está prescrito mesmo, então agora nem que queira cobrar vai conseguir, e eu economizei imposto ali também. 50 mil, 15%, economizou R$7.500 nessa operação aí. Isso aí. Evanir, conclusões finais. 1 minutinho, tu fala o que tu quiser, para fazer que nem o Maguila, né, que agradecia para todo mundo, faz o que tu quiser falar. Não, Guilherme, é uma grande satisfação para nós da Fortus, né, da Fortus Group, participarmos aí, né, do Saiba Direito, da Rádio Armazém, e ter a tua condução aqui brilhante, não é? E também Colim Ramos Jesus, nosso parceiro de longa data, e que preservamos e estaremos aqui em outros momentos, né? E a dica que fica aí para os ouvintes e telespectadores, né, quem nos segue nas redes sociais, quando for realizar alguma operação, independentemente de qual for, procure um especialista. É um investimento, não é uma despesa. Consultar uma pessoa especialista na área. E se você for corretor de imóveis, que tem muitos corretores que seguem aqui o canal, negocie não precisa ser com o Evanir, com qualquer pessoa. É difícil conseguir alguém com a mesma qualificação, mas de repente você encontra. Com qualquer pessoa com o mesmo nível de qualificação que o Evanir mostrou aqui, porque você, corretor de imóveis, poderá
agregar muito valor para o seu trabalho. Isso aí. Muito Telefone obrigado. da Fortus é Barbada. 30 anos a minha idade, 28 anos a idade que eu tinha 2 anos atrás, 23, que é a idade que eu aparento. 30, 28, 23, 23. Ou procurar fortus.net, né? Lá na internet, já vai localizar todos os nossos contatos. Mas tu também tem, a gente tem a mesma idade, né, Vanir? Por aí. E a idade aparente também, né? É isso aí. Grande abraço para você que está em casa, muito obrigado, Ivanir, e até o próximo programa, pessoal.